Carregada! Estou gravando isso hoje na quarta-feira, dia 9 de julho. O Brasil acabou de ontem, tomou uma salsichada da Alemanha. Uma coisa assim que ninguém que torce para time que não seja o Atlético e o Vasco nunca viu uma coisa dessa. Então, hoje todo mundo revoltado, todo mundo puto, então nós vamos falar de vigilantismo, de justiça com as próprias mãos, de quebrar tudo. Nós vamos falar de Prophecy, mangá da JBC. É rapidão, é um VaptVupt. Fou! Então, macacada, hoje nós vamos falar de vigilantismo, de cyberativismo, de fazer justiça pelas próprias mãos, de se vestir de baixo e sair pulando prédios, quebrando todas as pernas, de se fudendo por aí geral. Nós vamos falar de Prophecy. Prophecy, um mangazinho em 3 partes, publicado pela JBC. Até agora só saiu os volumes 1 e 2. Tem 200 páginas, 200 e poucas páginas, o preço de capa R$ 13,90. O autor, ao contrário do que eu falei no vídeo anterior, não é o Yoko Kuhan. Yoko Kuhan é o título original, sua mula. O autor é o Tetsuya Tsutsui. Entendeu? Isso aí. Prophecy, do que trata, vou pegar minhas fichinhas aqui, do que trata Prophecy? Prophecy, então, é uma HQ sobre um cyberativista, a gente pode chamar talvez de terrorista, chamado Homem Jornal. É um cara que grava vídeos para a internet usando um jornal como máscara. A gente pode ver aqui na capa do primeiro volume de Prophecy. E ele grava esses vídeos dizendo de atentados que ele vai cometer, pequenos atentados. Por que pequenos atentados? Porque no início o Homem Jornal vai se voltar nos seus vídeos contra sujeitos que tomaram atitudes ruins no cotidiano, essas pessoas que são perseguidas pela internet. Sabe aquele cara que alguém fotografou a casa dele porque ele deixou o cachorro sem água nem comida 4 dias no quintal preso, ou alguém que foi filmado batendo no filho, esse tipo de coisa. Então ele vai, no princípio, ele faz vídeos avisando que vai atacar um restaurante que descumpriu com leis sanitárias. Ele ataca um cara que desdenhou, que sacaneou um candidato a uma vaga de emprego. Enfim, ele faz sempre esses vídeos anônimos, ameaçando pessoas, ameaçando instituições. E no segundo volume ele vai um pouco num crescente assim, de periculosidade. E ao mesmo tempo também a gente acompanha a equipe de investigação de crimes cibernéticos, que é composta por três agentes. A Erika Yoshino, a subdelegada Erika Yoshino, e os investigadores Ishikawa e Okamoto. Qual que é a pegada de Prophecy, então? Prophecy é um gibi, um mangá, talvez a gente possa chamar de policial, no sentido de que você tem um jogo ali de caça e rato, né? O Homem Jornal fazendo as suas ameaças, divulgando os seus vídeos, e em paralelo a equipe de crimes cibernéticos tentando pegá-lo, né? A narrativa é não linear, então a gente tem alguns eventos, a gente só percebe que ela é não linear também bem lá na frente. A gente tem alguns eventos que aconteceram muito antes do presente da história e tal, e eles são contados sem grandes explicações, sem grandes contextualizações temporais, e ao mesmo tempo a gente tem uma trama que é muito bem construída, né? Personagens muito bem construídos. Então, o que seria, por exemplo, a mocinha, e tem isso também, né? Eu ia falar de mocinhos e vilões, mas a HQ joga com uma parada de popularidade, né? Isso é explicitado, inclusive. Os vídeos do Homem Jornal no começo são vídeos que recebem avaliações negativas no Facebook, tem respostas contrárias a ele, e à medida que a trama vai avançando, o Homem Jornal vai tendo um maior respaldo do público, e cria uma legião de fãs e tal, e a gente fica meio sem saber se ele é mesmo um vilão. Bem, ele não é um vilão nos moldes mais maniqueístas da coisa, né? Mas a gente é convidado a escolher um lado, e não é fácil escolher um lado, né? A princípio ambos, tanto a equipe de investigação
quanto o Homem Jornal são apresentados como sujeitos um pouco antipáticos, um tanto questionáveis, mas à medida que a história vai avançando, eles são humanizados, os dois lados, e aí você acaba ficando em dificuldade sobre quem escolher ali e qual partido tomar. Isso tudo para dizer que Prophecy é uma HQ muito legal, estou gostando muito de ler, espero não me decepcionar com o terceiro volume, espero que não bata não baixe aqui no Tetsuya o Mark Millar da vida e ele comece e ele faça um final merda. Porque até aqui a introdução da HQ, o desenvolvimento da HQ no segundo volume está sendo muito legal mesmo. Recomendo bastante. Prophecy teve boas recomendações do Sidney Guzman, do Afonso Andrade, do Cássio Medawar, mas o Cássio não conta porque é editor da JBC. E agora tem uma boa indicação minha, que sou mais merda desses quatro, mas o que eu tenho para dizer é vale muito a pena. Uma HQ inteligente, bem amarrada, personagens bem construídos, sem ingenuidades bestas, sabe? Aquele tipo Independence Day, que para pegar o vilão basta colocar um vírus de computador no Windows. Enfim, é uma HQ muito bem construída, os personagens têm motivações críveis, os policiais são altamente verossímeis, então em um determinado momento eles vão atrás de uma pista, de um indício que é uma grande furada, né, não traz resultado, e eles perdem um tempão naquilo, mas eles reconhecem, perdem, sabe, não tem aquela jogada de cinema americano que o chute errado ainda pode ser convertido, enfim. Mas aqui é muito legal mesmo, bem pensada, bem construída, tem aqueles diálogos um pouco exagerados do mangá, que são típicos, mas que não incomodam, não atrapalham na leitura. E tem também, o desenho é mais ou menos, eu pedi para o Alonso colocar algumas imagens aí, o desenho no princípio ele incomoda um pouco, parece que está sendo desenhado por cima de imagens, mas com o tempo você acaba se acostumando. Assim. Então uma HQ vale muito a pena, dedão para cima, são só 3 volumes, então vale a pena ler para depois decidir se é bacana ou não, né, em vez de só se basear aí em opiniões alheias. É isso. Para falar de Prophecy é isso, mas a leitura de Prophecy me lembrou uma outra HQ sobre vigilantismo, sobre fazer justiça com as próprias mãos, uma HQ nacional, uma websérie, um webcomic, que chama O Doutrinador, mas dele eu falo melhor depois do pananã. Pessoal, então se a gente está falando de vigilantismo, fazer justiça com as próprias mãos, desenhos que parecem que foram feitos passando por cima, a gente não pode deixar de olhar o momento do quadrinho nacional também. A gente não acaba ficando em possibilidade de não pensar no que está acontecendo no Brasil hoje. Claro, palmas para a JBC que lançou esse mangá nesse momento histórico, casa muito bem, mas o que mais está acontecendo, né? De cabeça a gente pode citar outras HQs vindas pós-protestos de junho do ano passado, pós pessoas amarradas no poste. Então de cabeça eu lembro de Revolta, do Calimã, lembro de Tirânica, do André Alonso, e por aí vai. Mas eu queria citar aqui especificamente uma HQ chamada O Doutrinador, de um autor que se chama Luciano Cunha. É uma webcomic, o endereço está aparecendo aqui no seu vídeo, né? E O Doutrinador é uma HQ, então, sobre um sujeito que, revoltado com a situação do país, decide vestir uma máscara de gás e sair por aí matando políticos. Todo o background que a gente precisa, todo o background que a gente tem. E aí, beleza. É uma webcomic, ela é publicada, se eu não me engano, em páginas semanais. Eu posso estar errado sobre o intervalo, porque eu li tudo de uma vez. E que vem tendo algum respaldo aí. Foi matéria na Mundo dos Super-Heróis, foi citada pelo Globo, enfim, tem circulado bastante pelo Facebook, que é um pouco o objetivo principal dessa HQ. A HQ surge então depois dos movimentos de junho do ano passado, mas o Bacon está surtando. Surge depois dos movimentos de junho do ano passado, mas na timeline do Doutrinador, os movimentos começam também em função, ganham mais corpo depois que ele começa a agir. O Doutrinador revoltado se arma que nem o justiceiro do Garfienes
que começa a matar políticos por aí e empresários corruptos, tá? Com o objetivo de acabar com a corrupção do Brasil. Bem, é uma HQ com problemas. Se eu antes elogiava a inteligência de Prophecy, aqui a gente precisa destacar a ingenuidade de O Doutrinador, né? Uma HQ que quando você lê, as histórias são autocontidas no formato da página, né? Então uma página tem ali um episódio em que ele mata um político, um empresário, muito cheio de narrações em off, né? O próprio Doutrinador pensando, à la Rocha, ou Rorschach, como algumas pessoas gostam de dizer, Rocha, do Watchmen, tá lá ele assim, naqueles diários de Rocha e tal. Enfim, uma HQ muito tolinha, assim, né? Boba, como se matar os políticos fosse solução, sem grandes explicações. O Doutrinador cruza o país inteiro, então num episódio ele mata o Sarney lá no Maranhão, né, com outro nome, não, mas evidentemente é o Sarney, mata o Sarney no Maranhão. No outro episódio ele mata um fazendeiro no interior de Minas Gerais. Logo depois ele ataca o Eduardo Campos em Recife, também com outro nome, eu sem citar nome, mas fica claro que é o Eduardo Campos. Enfim, fazendo uma política muito pequena, uma política com um viés ideológico, um alinhamento ideológico muito claro, um alinhamento partidário muito claro, né? Na HQ o grande vilão é o Lula, até o episódio 54, pelo menos que eu li. O grande vilão é o Lula, o grande manipulador da mídia é o Lula. Enfim, uma HQ que eu esperaria de um garoto de 15 anos, revoltado, fazendo parte do movimento estudantil, querendo acabar com o sistema, mas eu não esperaria isso de um homem com mais de 30 anos de idade, pelo que eu entendi, que talvez já tenha votado em mais de uma eleição presidencial, que lembra, por exemplo, que tem parâmetro de comparação entre governos de partidos diferentes na presidência. Isso eu não estou querendo dizer que o governo de hoje, dos Petralhas, é melhor que dos Tucanos, não. Estou querendo dizer que a gente pode comparar e ver que a solução não passa por matar o Lula, não. Isso é jacuzice. É uma HQ, como eu disse, ingênua no macro, mas ela também é ingênua no micro, né? Eu queria citar principalmente 2 episódios que eu acho fortemente problemáticos. Um deles é que quando o Doutrinador é abraçado pela massa, né, as pessoas começam a apoiar o que o Doutrinador está fazendo, matar os políticos, uma grife de moda lança uma camiseta em apoio à causa do Doutrinador, né, que está escrito lá no desfile, né, os modelos todos com uma camisa escrito "Mate Todos". Isso remete ao episódio da Elos, a grife Elos, que, para quem não sabe, fez uma campanha em que os modelos estavam com camisetas "Abaixa esse Brasil atrasado", alguma coisa assim. E que foi incrível, todo mundo falou, isso aí, abaixa esse Brasil atrasado, mas as pessoas se esqueceram que a Elos tem processos na Justiça do Trabalho de uso de mão de obra análoga à escravidão, né? E aí, que Brasil atrasado é esse? É o Brasil lá dos políticos ou é o Brasil que eu ajudo a fazer? A gente precisa pensar nesse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, né, o autor também cita, também tem uma trama, entre aspas, que faz referência àquele rapaz que a Veja transformou no líder dos Black Blocs, e aí os Black Blocs disseram que esse cara não era líder deles porra nenhuma, que ele era só um playboyzinho, que era um dublê da Globo, blá 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 blá, e a Veja tentou enaltecer esse cara como a voz da revolução, né? Não era dos Black Blocs, desculpa, era dos movimentos populares. Isso aparece, né? Um sujeito é preso como se o Doutrinador ele fosse nas HQs, e aí mostra-se o grande vilão, o Lula, companheiro, falando em transformar esse cara, esse rapaz, esse Doutrinador, num senador, o senador jamais mais votado, nunca antes na história desse país, um senador vai ser tão votado quanto esse rapaz. E que está fazendo referência, sim, a esse garoto da Veja, aí, que a Veja transformou no líder dos movimentos, e que era um pelego, um pau-mandado. E por que isso é ingênuo? Né? Porque justamente a Veja, que é totalmente antipetista, anti-governo, no quadrinho é confundida com o governo, já é o Lula no quadrinho que quer transformar um Zé Ninguém em alguém,
Então eu achei de muita miopia política, muita incapacidade de leitura, diferente do Prophecy, né? Que eu elogiava justamente a lucidez e a maturidade. No Doutrinador impera a miopia e a imaturidade. Então, grande dedão para baixo. Isso sem contar quando o HQ começa a desenvolver o background do personagem. Que aí, puta que o pariu. Aí fudeu tudo. Aí, porra. Aí regaçou a chapeleta da geral. Então, beleza? O Alonso já pôs o vídeo. Vamos fazer aí o blu e a gente faz o encerramento, tá? Foi. Pessoal, como eu falei na abertura, né? Esse é o season finale do A Gente Lemos em Vídeo. Porque agora nós vamos fazer eu vou fazer uma pequena pausa. Por que eu vou fazer uma pequena pausa? Porque eu tô ferrado, né? Eu tenho 40 dias para defender meu mestrado. A minha dissertação não está pronta. Então eu vou ter que dar uma dedicada a mais nisso. E para piorar, algum de vocês deve ter visto a notícia nos jornais. Eu vou pedir para o Alonso colocá-la aqui. A Ariadna falou que está indo embora do país. Vai nos deixar. Então, nesse momento de depressão, nesse momento de dificuldade na vida, eu vou dar uma pausa nos vídeos para me recompor, para me preparar para o que virá no futuro. Inclusive, aproveitando que a Ariadna foi embora, eu queria fazer um apelo para você, Letícia Lima. Estou sabendo que você está solteira, Letícia. Me manda um e-mail, Letícia. Vamos conversar. Se você já tiver arrumado alguém, já tiver com peguetinho, não manda e-mail não. Me liga, viu? Melhor. Quem não gera prova, se a gente for para a justiça de família, tá? Então, mas fim do apelo. Eu vou ficar aí uns 40, tirar sorriso da cara. Eu vou ficar uns 40, 45 dias aí me recompondo, preparando os próximos vídeos. Volto falando de Planetary, mas vai gastar aí uns 40 dias, né? Volto com formato novo. Então, por enquanto, a gente vai fazer um hiato. Finge que é a greve de roteiristas, tá? E a gente faz um hiatozinho. Então, quem quiser, manda e-mails pra gente, melhoresdomundo.net@gmail.com. O Alonso vai colocar aqui embaixo. Manda um e-mail com sugestões, com o que você quer nessa segunda temporada do A Gente Lemos em Vídeo, tá? Algumas pessoas falaram, pô, fala de material clássico, então sugiram o material clássico, o e-mail está aí, manda para mim, coloca no título do e-mail A Gente Lemos, para o Change não deletar, e aí a gente vai vendo, vamos ver o que se faz. Beleza, galera? Então, 40 dias, 45 dias eu estou de volta, mas de qualquer forma vai ser antes da Copa de 2018, que eu acho que é só lá que a gente vai ter alguma chance. Tá bom? Letícia, não se esqueça, me liga. É isso aí. Beijo, Letícia. Fui.